180 graus. Eu sou o André e atenção! Nessa virada de 180 graus está todo mundo convocado para assumir a sua posição nessa missão. Nossa, André, coisa séria aí, tá hein? pensando... Eu sou a Suzy, eu também tô Opa. convocada, junto com todo mundo aqui que teve um encontro com Deus. Você também, hein, Sayão? Aê, Tá convocado, não tá? Convocado, claro. Peraí, calma aí. Alguém falou no meu nome? O que houve aí? Calma, né? Não me Opa, cheguei decepciona. agora. Não, tudo bem, pessoal. Brincadeira, vamos lá. Eu já me apresentei nessa convocação. Opa. Essa convocação que é muito importante e é feita diretamente por Deus. Isso que vocês dois estão falando nessa convocação é conhecido, pessoal, por chamado de Deus. Todo mundo é chamado por Deus. Quem está nessa comunidade da fé que conheceu Jesus para executar alguma tarefa específica, usando aquilo que a gente tem falado, o dom que Deus nos concede pelo Espírito. E vocês aí estão curiosos para saber? Mas com certeza está falando de um jeito Querem assim. saber mais sobre o assunto? Então prestem atenção, vocês aqui, André e Suzy, e toda a galera que está com a gente hoje. Este é o assunto dos 180 graus. Você também está convocado. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre o chamado de Deus. A gente tá vendo aqui, todo mundo tá convocado, né? Tá convocado. E é muito legal isso, gente, porque Deus chama todo mundo para exercer alguma função dentro, lembra da família? Da grande família que Deus formou? Então, todo mundo tem um papel específico, um chamado específico de Deus em cada ministério, num ministério específico. E na virada de 180 graus, não existe espectador. Todo mundo tem que participar. É verdade, Suzy. E tem várias maneiras de participar, não tem, Sayão? É verdade, tem várias maneiras, sim. E a gente sabe que essa participação traz aquela diversidade de montão, né? As coisas são variadas. A gente descobre aí que Deus vai usar as pessoas. Por exemplo, tem gente que nessa participação tem aquele coração assim voltado para se preocupar com pobres, com gente que está numa situação de necessidade. Tem outras pessoas que têm aquele gancho assim de vontade de explicar, de ensinar, e faz isso às vezes na igreja. Sim. E em outros lugares também. E tem outras pessoas, por exemplo, que não é bem o meu caso, que cantam, porque eu não sei porque alguém diz para mim que quando eu canto, né, os outros eu espanto e não os males eu espanto. Uma brincadeira, né? Que cantam e tocam para adorar a Deus e faz aquela música bonita. É muito legal essa diversidade que Deus nos dá, né, na hora de colocar os dons em operação. Você não acha, André? Não é um negócio bem legal isso? Eu acho, Sayão, e é interessante que todo mundo tem o seu papel, né? Como a Suzy falou, não existe espectador, mas existem pessoas que são chamadas para funções que vão tomar todo o seu tempo, né? A gente fala, elas vão viver de forma integral, né? Para aquilo lá, como é o caso daqueles que são chamados para pregar, para serem pastores, para serem missionários, que vão sair, vão deixar o lugar onde elas vivem, onde elas nasceram, para irem falar de Jesus num lugar onde tem poucos discípulos, né? Que tem poucas pessoas. É por aí mesmo, não é, Sayão? É verdade, André. A gente vai ver que Deus chama, a gente falou desse chamado que tem toda essa diversidade, e uma coisa interessante e bastante legal é que às vezes esse chamado é radical, porque envolve um compromisso total. É interessante, a gente vai ver, por exemplo, dos apóstolos de Jesus, né? Quando Jesus chama esses apóstolos, fica bem claro que o compromisso é completo. Eles vão largar o que eles estão fazendo, eles vão deixar a sua atividade principal de pescadores e vão se entregar plenamente a esse compromisso. E você que está ouvindo a gente, preste bem atenção, pode ser que Deus já tenha posto isso no seu coração.
180 graus, a virada da sua vida. Gente, que legal, né? A gente tá falando aqui de gente que deixa a sua vida, as coisas, tudo, para poder servir a Deus, né, em algum ministério. Mas também a gente tem gente que não deixa as coisas, né? Não deixa a atividade que tá fazendo, mas exerce algumas funções parecidas, né? Com aqueles que estão no ministério integral. Né? Interessante. Por exemplo, na Bíblia, a gente pode ver o caso de Amós, né, que era um fazendeiro, né, mas ele foi chamado para ser profeta. Só que ele não vivia do ofício de profeta. Você conhece algum outro exemplo, Sayão, de casos assim? Olha, Suzy, é verdade. A gente vai ter na Escritura talvez um exemplo muito interessante, onde a gente vê as duas coisas acontecendo, é na própria vida do apóstolo Paulo. Paulo, em certos momentos, a gente vê que ele está fechado integralmente com o ministério. Em outros momentos, quando a circunstância muda, ele vai trabalhar fazendo tendas. Fazedor de tendas. É um negócio interessante, né? E é bom a gente ver isso, né? Para as pessoas perceberem essa questão do chamado de Deus, que existe chamado específico, né? Pessoa que é chamada para, assim, ter essa dedicação completa, e quando isso está no coração não tem jeito. Eu vejo gente fugindo para lá e para cá, chega na hora, a pessoa não tem como resistir. E tem gente que não precisa se achar inferior, né? Você vê, o Amós está totalmente dedicado, mas como vocês mesmos, né, estavam vendo aqui, ele não é uma pessoa, vamos dizer, um profeta, entre aspas, profissional, né? Ele tem esse chamado de Deus e faz isso de maneira especial. E isso é o que a gente encontra na vida das pessoas na realidade de hoje. E André, o que você acha dessa história? É que você falou em profeta, você falou da pessoa que resiste um pouco, mas aí chega aquela hora, Deus pega na esquina e aí não tem como, aí já era. Eu lembro da história de Jonas, aquele profeta lá, que é um dos chamados inclusive mais famosos. O pessoal, muita gente já conhece a história dele, mas para quem não lembra, ele foi chamado para pregar numa cidade chamada Nínive, aí não quis ir, resolveu fugir para uma outra cidade chamada Tarsis, tinha que ir de barco no meio do caminho, jogaram ele do barco, ele foi engolido por um grande peixe, é verdade. Né? E foi, nem o peixe quis ele foi vomitado o negócio tava feio. Praia, tava complicado. Então, ele não teve saída, ele acabou se arrependendo e cumprindo o que Deus tinha determinado. Eu vejo que nessas coisas aí, o Jonas não queria renunciar a um desejo dele, só que não tem como. O chamado para qualquer pessoa pode assumir o ministério em tempo todo, né, em tempo integral, ou pode não assumir em tempo integral. O chamado exige renúncia, não é verdade, Sayão? É verdade. Isso é muito importante e a gente precisa aqui alinhar algumas coisas, André. A gente precisa entender alguns detalhes aqui, Suzy, para ajudar, né, o pessoal que está com a gente aqui no 180 graus. Veja bem, você precisa ver e saber direitinho o que é que Deus tem para a sua vida. Às vezes, o lugar da pessoa é de fato ser um pregador, um pastor, um missionário. Se é esse o chamado, não adianta dar uma de Jonas, o peixe vai pegar você no caminho. Não adianta, né? Você vai ter que encarar a sua Nínive. Mas, por outro lado, a gente sabe que até hoje nesse mundo nosso, onde tem tantos lugares fechados assim para o evangelho, exatamente um profissional, uma pessoa que tem um outro perfil, se todo mundo virar pastor e pregador, né, como é que a gente vai fazer diferença na própria sociedade? Essas pessoas são igualmente importantes. Por isso, é interessante ver o que a gente descobre na Bíblia. A gente vai lembrar de uma pessoa como Moisés, né, que teve a difícil missão de tirar o povo de Israel da escravidão e levar na direção da terra de Canaã. A gente vê a história de Isaías, um jovem no momento difícil da história sendo chamado. Tinha morrido o rei que ele tanto gostava. Pois é, no momento tão difícil, e ele vai e é chamado por Deus para ser profeta naquela situação tão interessante. Mas eu queria que vocês prestassem atenção comigo num negócio muito especial e fundamental. Quando a gente fala em chamado, eu estou olhando para vocês aqui, eu sei que a Suzy tem um chamado, o André tem um chamado, eu tenho um chamado. O que balança na gente? A gente descobre que na hora do vamos ver, a gente não tem aquela capacidade correspondente ao chamado. A gente se vê completamente limitado. Isso, a gente vai ver isso na vida de Isaías. O Isaías, quando viu, falou: Senhor, eu nem
minha boca não está nem limpa direito, como é que eu vou fazer alguma coisa? Moisés, na hora do vamos ver, ele saiu fora e falou, Senhor, eu tenho meu irmão Arão aí, não serve, né? O que é legal, o que é bonito? É que quando Deus faz as coisas, Ele não só nos chama, mas Ele vai nos capacitar. Para que as coisas sejam feitas do jeito que Deus quer, elas acontecem de maneira especial e milagrosa. Eu quero assim encerrar a gente falando aqui, lembrando da história bonita lá da multiplicação dos pães e dos peixes, né? O que tem tão de bonito ali? É a gente ver o pessoal, os discípulos desesperados, eles têm que fazer a obra de Deus, a missão, e tem uma multidão enorme, faminta, eles não sabem o que fazer. Jesus pergunta, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Pois é. E aí, então faz o seguinte, me entrega isso. E aí Jesus dá graças, e o que acontece? Com 5 pães e 2 peixes se alimenta a multidão. A nossa incapacidade, ela é vencida pelo milagre de Deus. Aquilo que a gente nunca vai fazer, quando Deus chama pelo seu poder, pela sua ação extraordinária, a coisa acontece. Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés, e vai ser assim com a gente e com você que está me ouvindo e que é chamado por Deus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 18. Aqui é o André me despedindo do 180 graus, essa virada da sua vida onde você descobre que todo mundo é chamado por Deus para exercer a função que Deus quer. E o que é mais legal, mais impressionante, Deus chama e não deixa você sozinho. Ele te dá as armas, Ele te dá capacidade, Ele dá aquilo que você precisa para cumprir a função que Ele quer, e você vai sair realizado com toda certeza. É isso aí, André. Então, não deixem de atender a esse chamado de Deus. Não fuja da raia, né? Aqui é a Suzy se despedindo nos 180 graus. Aqui quem se despede hoje é Luiz Saião, e você acompanhou conosco 180 graus. Lembre-se do que Deus nos ensina hoje. Você sabe, você foi, pelo grandioso e poderoso Deus, imediatamente convocado. Já que você recebeu esse recado, preste atenção, não fuja do seu chamado. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.